O que você faria se dominasse tudo sobre atendimento em pacientes diabéticos de uma forma única e extraordinária? Imagine você com atendimento humanizado e exclusivo a pacientes com diabetes. Você ajudando seus pacientes a não desenvolver outras doenças mesmo antes de elas se manifestarem. Pacientes engajados no tratamento, comprometidos com as suas orientações. Seu consultório lotado por você ser um expert em pacientes com diabetes. Acredite, isso é possível. Eu estou falando de dominar, mas de dominar tudo sobre diabetes de um olhar clínico jamais visto antes. E o que muitos não sabem é que isso está ao alcance de qualquer profissional da área da saúde. Eu vou te provar, por A mais B, que você vai se tornar um profissional diferenciado em tratamento em diabetes. Isso te interessa? Então seja bem-vindo ao curso Diabetes Tem Solução. É um curso totalmente online, com 18 módulos e 30 aulas, com um passo a passo de como eu vou transformar você em um profissional único e incomparável em diabetes. E juntos vamos transformar a vida de milhares de pessoas com essa patologia. Eu sou Daniele Rocha, nutricionista funcional no diabetes há 12 anos e portadora de diabetes mellitus tipo 1 há 24 anos. E eu sei bem o que é sentir na pele essa patologia. E não interessa se você não sabe nada ou sabe muito sobre atendimento a pacientes diabéticos. Eu vou te mostrar o caminho que eu segui para conquistar e me tornar uma autoridade em diabetes. E como eu tratei e trato centenas de milhares de pessoas com essa patologia. E em muitos casos revertendo diabetes tipo 2 e diminuindo a insulina em torno de 90% de diabéticos tipo 1, assim como eu. E como eu tratei e trato centenas de milhares de pessoas com essa patologia. Agora, o método que eu aplico em meus pacientes vai funcionar com você. Eu tenho certeza disso. De forma prática, rápida e o mais importante, de forma segura e científica, levando você a um outro nível de atendimento e prática clínica e que te fará um expert em diabetes, sem insegurança e com uma linha de estratégias e estudos jamais visto antes. E eu afirmo, não importa se você tem 1 ano ou 30 anos de carreira, ou se você não atende pacientes diabéticos por insegurança, ou por medo, pouca experiência em diabetes, ou porque os pacientes não têm engajamento com as orientações passadas nas consultas. O meu método, que eu confio e estudo há muitos anos, vai abrir muitas portas para um novo nicho de pacientes para você. E eu tenho certeza que você vai se agradecer por ter me dado atenção hoje. É o que acontece com pacientes como a Daniela. Um pouquinho da como eu conheci a Dani, como foi importante a gente ter um bate-papo, uma conversa. O meu nome é Daniela, hoje eu moro há 3 anos fora do Brasil, moro em Washington, D.C., tenho a doença diabetes tipo 1 há mais de 9 anos diagnosticada. E como a gente vive fora do Brasil, algumas coisas são complicadas na área da saúde. E para mim estava sendo um grande desafio manter minha diabetes controlada, até que eu recebi uma conhecida na minha casa, que ela falou sobre a Dani, falou que a Dani era uma nutricionista e ela era especialista na parte de diabéticos, e falou que me dava a dica de falar com a Dani, de ver os vídeos dela. E aí eu entrei no Instagram dela, comecei a seguir as dicas dela e fiquei intrigada em conhecer ela. E aí liguei para o consultório dela, fui prontamente atendida pelos atendentes, marcaram uma consulta comigo, fiz a primeira consulta com ela online e a consulta durou mais de 2 horas. Relatei a ela a dificuldade que eu tinha de manter a minha diabetes num nível considerado bom.
A minha diabetes estava num nível de muito alto, muito baixo, estava como uma montanha-russa, praticamente dizendo assim. Então o nível glicêmico estava 9,8, muito alto. Eu já estava entrando em desespero porque de todas as maneiras tentei resolver, não conseguia. Entrei na internet para que eu pudesse entender o que estava acontecendo, mesmo assim eu não conseguia. Então, a partir do dia que eu comecei a falar com a Dani, ela me explicou como funcionava, relatei a ela como que estava a minha situação, a minha saúde, coisas que estavam afetando o meu sistema imunológico. E ela falou algumas coisas que eu tinha que mudar radicalmente na minha alimentação, algumas coisas que eu tinha que banir dela, da minha alimentação, e me explicou que eu conseguiria manter meu nível glicêmico consideravelmente bom, sem tomar insulina de ação rápida por um tempo, se eu conseguisse regrar a minha alimentação. Então a Dani deu muitas dicas e após de um mês que eu segui à risca tudo o que a Dani solicitou que eu fizesse, eu fiz um exame glicêmico e de um mês para o outro abaixou de 9,8 para 7,8. Foi considerado bom, foi considerado um sucesso, porque estava muito alto, estava entrando no nível limite. E eu agradeço a Deus por Deus ter colocado essa mulher na minha vida e conseguir me ajudar a controlar os níveis glicêmicos. E todo tempo ela manda mensagem perguntando como eu tô me sentindo, como que tá se comportando a minha diabetes, se eu tô conseguindo me manter dentro dos padrões consideráveis bom para um diabético. Um grande beijo no teu coração, Dani, que Deus continue te iluminando, te abençoando, onde você colocar a planta dos seus pés, você possa ser bênção e luz na vida das pessoas que necessitam descobrir um pouquinho mais como viver com essa enfermidade. Um beijo no teu coração e que nos vemos breve, que você possa vir aqui me visitar na minha cidade. Beijo no teu coração, fica com Deus. Olha, receber mensagens assim não tem preço. É isso mesmo que eu quero fazer pro resto da minha vida. E eu faço questão que você seja o próximo da minha turma. E eu vou te explicar rapidinho o porquê que eu decidi fazer isso. Aos 9 anos de idade, eu estava de férias com a minha família na praia e de repente o caos se instaurou. Sem entender nada, eu me vi entre a vida e a morte, literalmente, dando entrada em um pronto atendimento num hospital, com a glicemia, acredite, em 750 em jejum, em estado de pré-coma e com diagnóstico, recebendo diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. E nesse exato momento, o meu destino e o dos meus pais, de toda a minha família, mudaram radicalmente. Mas eu que pensava que o problema já tinha passado e que o pior já estava resolvido. Aí que eu me enganei. Foi apenas o início da jornada. Foram anos e anos indo e vindo em vários médicos e nutricionistas do meu estado. A única coisa que eu ouvia falar era que se eu não me cuidasse, eu iria ficar cega, ou ia morrer muito jovem, ou ia perder uma perna, ter que amputar uma perna, riscos de não ter filhos. Foram horrores de dinheiro jogado fora e isso não ajudava em nada. E eu que sempre ouvia também, aplicar insulina, fazer contagem de carboidratos para aplicar a quantidade X de insulina, os meus anos se resumiram praticamente a isso. Mas eu nunca aceitei essa situação. Eu vi na minha dor uma necessidade que transformei no meu maior propósito de vida. Onde aos 17 anos eu ingressei na faculdade de nutrição e aos 21 anos já estava clinicando. E acredite, depois de longos 12 anos após o meu diagnóstico de diabetes tipo 1, eu começo a receber e recebo até hoje pacientes diabéticos desesperados, que mesmo com atendimento especializado, relatam as mesmas vivências que eu vivi em consultórios e atendimentos recebidos. Foi onde eu entendi a necessidade de fazer uma imersão em diabetes e dar um tratamento humanizado para todos os pacientes.
Não apenas com cuidados como contagem de carboidratos, exercícios físicos e uma boa alimentação. São 24 anos como diabética tipo 1 e 12 anos como nutricionista. Eu resolvi ir mais que a fundo em tudo o que está envolvido para manter uma glicemia adequada, como o sono, emoções, fitoquímicos, as toxinas, nutrientes, hormônios, o método de cozimento dos alimentos, os hábitos de vida, alimentação, entre outros fatores, diversos outros fatores, e o que há de melhor na nutrição para equilibrar tudo o que está envolvido por trás do diabetes. São anos e anos de estudos para obter e dar o melhor de mim para todos os meus pacientes e alunos. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito de vida. Então agora você entende porque esse é o maior guia de diabetes? São mais de 16 milhões de diabéticos no Brasil e mais de 400 milhões de diabéticos no mundo. Ou seja, os pacientes precisam que a gente os ajude nessa jornada. O que você tem que fazer é querer, o resto é comigo. Eu vou te levar a um outro nível de atendimento e entendimento em diabetes. Você pode se comprometer com isso? Pela sua vida e pela vida dos seus pacientes, seus atendimentos vão mudar da água para o vinho. Agora que você já sabe que o diabetes tem solução, sim, você vai se agradecer eternamente por ter começado hoje. Basta clicar no botão aqui abaixo desse vídeo e nos vemos na próxima turma.